Hoje, com a graça de Deus, nós vamos meditar sobre a 7ª coluna do Templo da Verdade. Ela está baseada em Mateus 5, 33 a 37. Controle no falar. Então, a 7ª coluna do Templo da Verdade é o controle no falar. Vamos ler como Cristo colocou. Mateus 5, 33 a 37. Outrossim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás todos os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Que o Deus da glória fale em nosso coração. Meu irmão, minha irmã, o juramento era permitido no Antigo Testamento. Mas Jesus altera esse quadro. O cristão simplesmente não pode mentir. Era essa a condição agora do cristianismo. Toda palavra nossa tem que ser pura e inabalável. Então proíbe o juramento. Os próprios mestres de Israel já haviam insistido na necessidade de falar sempre a verdade. O mundo sempre deve apoiar em 3 pilares: a justiça, a verdade e a paz. Há 4 classes de pessoas que estão excluídas da presença de Deus: o enganador, o hipócrita, o mentiroso e aquele que faz circular a calúnia. Nós vemos isso no Salmo de número 15, no versículos 1 a 5. Salmo 15, versículos 1 a 5. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então, somente as pessoas que assimilam, isto é, que tornam semelhante a Cristo, na retidão, podem preencher todas essas características exigidas aqui no Salmo de número 15. Em 1 João capítulo 3, versículos 7 a 10, também nos diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso só manifesta o Filho de Deus e o filho do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então vejam, e foi por isto que Cristo veio à Terra. Vejam bem, foi por isto que Cristo veio à Terra. E virá novamente para destruir as obras do diabo. Então o cristão não precisa tomar o nome do Senhor a qualquer momento ou em vão, pois a sua palavra basta. A palavra do crente tem que ser verdadeira. Nós vamos ver o que está registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 7.
não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então o cristão não pode ter o costume de lançar mão da aparência da religião como cobertura das suas maldades, pois ele é bom e manso de coração, não comete nenhuma sorte de violência contra o seu próximo. O povo oriental de um modo geral, são os que mais profanam o nome dos seus deuses para obterem lucros. Eles são os que mais tomam o nome de Deus em vão para obterem lucro. Eles não têm o menor escrúpulo em jurar. Eles qualquer coisa falam, juro por Deus. Então, eles tomam o nome do Senhor em vão para para garantir a sua palavra. O povo de Israel consideravam que somente os juramentos feitos em nome de Javé não podia ser quebrado. Quanto aos outros, não tinha importância. Azar de quem acreditasse. Por isso, Jesus, falando sobre a necessidade de falar a verdade, se reporta a esse tipo de pensamento, a esses juramentos, por Jerusalém, pelo céu, pela tua cabeça, etc. Proibiu sem exceção. Nós temos que falar toda a verdade. Tiago também fala dessa necessidade. Tiago 5, versículo 12, que está escrito assim: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Veja que Tiago, então, ele acrescenta aí o perigo de entrar em juízo divino ao fazer o juramento e juramento em vão. E ele condena, então, todo tipo de juramento. O crente tem que ser alguém que fala somente a verdade. Para dar contas, se não é perigoso, né? A gente ter que dar conta dessa mentira perante o juízo. Vamos ver Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que nos diz assim: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então o homem honesto, aprovado por Deus, e que vive no espírito da lei, jamais tem necessidade de jurar. Basta o sim, ou basta o não. Isso Jesus interpreta como ideal da humanidade. Infelizmente, a sociedade não regenerada não prestam atenção e não levam Jesus a sério. Não pode atingir esse ideal perfeito, porque na grande maioria os homens não são dignos de confiança. Por isso não é suficiente nos tribunais simplesmente o sim, sim ou não, não. Precisa de documento assinado com testemunhas, e ainda assim muitas coisas se arrastam na justiça, porque a sociedade humana é imperfeita. E tem mais, Deus não é obrigado a apoiar ou garantir nenhum juramento. O homem nenhum pode esperar que Deus o faça. Usar o nome de Deus nesses casos é pura profanação. E tem mais, irmãos e irmãs, preste bem atenção. Para a teologia, nenhum cristão pode duvidar de outro cristão. Então, vejam a responsabilidade, o tamanho da responsabilidade que tem o servo de Jesus Cristo. Jesus disse, pelos frutos se conhece a árvore. E a pergunta para cada um de nós é, que fruto estamos dando quando falamos alguma coisa? O fruto de procedência divina ou o fruto de procedência maligna? E vejam que também nos é dito que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, se o coração do homem vive cheio de coisas malignas,
coisa de procedência satânica, então também ele fala as coisas de procedência satânica. E como a mentira é de procedência desse personagem, quem comete a mentira, quem vive na mentira, é porque o seu coração está cheio das coisas de Satanás. Então a resposta para essa pergunta cabe a cada um de nós. A pessoa honesta não tem necessidade de confirmar o juramento, com juramento qualquer de suas palavras. A honestidade deve ser inspirada pela consciência da presença de Deus, no temor, no respeito, porque a nossa relação primeira é com Deus, que nós servimos. O homem que tem certeza da presença de Deus em sua vida e não vive na mentira, ele não mente. Para Cristo, todo mal tem origem no diabo, direta ou indiretamente. Jesus nega a paternidade de Deus para o mentiroso. Veja como ele coloca em João capítulo 8, versículo 43 até o versículo 47. João 8, 43 até o versículo 47. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e a quereis fazer os desejos de vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então essa é a realidade da vida da pessoa mentirosa. O próprio Jesus, então nega que o Pai, o Deus eterno é o Pai dele, mas ele tem por pai o diabo. Então veja, o cristão é alguém que tem aí a certeza de que Deus está presente em sua vida. Por isso, a necessidade de falar a verdade. Por isso, ele não mente. Nós vamos ver Gálatas, como Paulo fala para nós em Gálatas, capítulo 1, versículo 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Então o crente é alguém que está sempre na presença de Deus. E como está na presença de Deus, ele não mente. Não vive a vida da mentira. Então esta é a 7ª coluna do templo da verdade. É o controle do falar. É o sim, sim e o não, não. Porque o que passa disso, como disse Jesus Cristo, é de procedência maligna. E quando alguém exige que a gente jure, é porque não confia na gente. Esta é a pura realidade. Minha mãe dizia, o gato ruivo do que usa cuida. Quem exige juramento é porque também não usa a verdade. É porque vive no meio da mentira. Todas as vezes que uma pessoa pedir para que você jure, é porque ele não confia nem na sua própria palavra, pois ele é um mentiroso, por isso exige que os outros falem sobre juramento. No reino de Deus, jamais alguém vai prestar qualquer juramento, porque isto é um mal neste mundo pecaminoso. O cristão tem que ter pureza no falar e firmeza nas intenções. Seguir a Jesus nos obriga a viver de duas maneiras de procedimento. Viver de tal maneira que o outro veja transparecer a nossa bondade e a nossa sinceridade. Este é o dever de todo crente. O outro tem que ver, o nosso próximo tem que ver que nós somos pessoas verdadeiras, que somos pessoas sinceras e que vale a pena servir ao Jesus Cristo que nós servimos. Isto é, que de fato pode confiar em nós e em nossa palavra. E nos coloca na obrigação de fazer tudo o que esteja ao nosso alcance
para que o mundo seja um lugar que ninguém precise de usar da falsidade e da infidelidade para viver. O cristão é uma pessoa que quando se tem Cristo no coração, a pessoa vive a verdade. Então, uma vida que vive na verdade, uma vida pura, é digna de ser imitada. Para viver, essa é a vida almejada por Deus para toda a sua criação, para que haja harmonia entre o terrenal e o celestial. Não esqueçamos nunca dessa advertência. Deus está presente em todas as nossas transações. Nossas vidas pertencem a Deus. E não há nada neste mundo que não seja de Deus. E Ele está presente de todos os modos. Que seja o nosso falar então, sim, sim, e não, não, sabendo que o que passa disso é de procedência maligna. O cristão tem a obrigação de viver a verdade e de falar a verdade. Ter a verdade como norma de sua vida. Esta é a 7ª coluna do templo da verdade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que nós possamos viver de acordo com a sua vontade e que nós possamos ser pessoas confiáveis, pessoas que tantos homens podem confiar em nós, como o próprio Deus, como Jesus Cristo, possa confiar em nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos envie o seu Espírito Santo e que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. Vamos fazer juntos, nesse momento, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Feche os seus olhos, se você puder. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.